Boa noite, essa daqui vai ser minha ilustração de hoje. Então, qual é o Anderson? Esse daqui seria o carnal, dos sentimentos da carne, esse daqui o espiritual, da fé. Esse da fé estava inabalável, tá forte. Só que esse eu deixei tomar conta, porque as coisas que aconteceram me deixaram triste, me deixaram atordoado, me deixaram assim, como eu posso dizer, sem saber o que fazer. Então, mas esse Anderson aqui que tem que tomar as rédeas e tem que fazer aquele Anderson ali, ó, desaparecer. Mas essa semana foi tão assim, tão louca pra mim, tão rolo compressor, que eu deixei esse Anderson aqui tomar conta. E ele deixou o desespero, deixou a tristeza, deixou o sentimento de será que eu vou conseguir? Mas esse Anderson aqui não desapareceu, tá? Esse Anderson aqui com a fé, que tem a fé entrelaçada com Deus, continuou do mesmo jeito. Só que ele ficou estagnado, assim, ele ficou congelado e deixou aquele Anderson ali, ó, os sentimentos dele aflorar. Então eu vou conversar com esse Anderson aqui. Acabei de chegar do culto lá de casa, de casa. É minha casa, na verdade, né? A igreja é minha casa, aquela igreja. Mas eu cheguei do culto e foi um culto abençoado, gente. Foi maravilhoso. Eu falei pra minha esposa, daqui a pouco a gente tá saindo 2 horas da manhã daquele culto. Porque pregou um pastor hoje que ele era do comando. Meu, boa noite, Kay. E ele era do comando, então ele se converteu, contou as histórias dele e assim foi magnífico. Por quê? Tudo que eu postei essa semana, tudo que eu penso é sobre a igreja adormecida, sobre a fé entrelaçada e sobre a vergonha da igreja ter 500 membros e colocar 5 alimentos na cesta, que é para ajudar toda segunda-feira uma família. Ele falou, é uma vergonha. E eu falei assim pra Angela, nossa, ou ele tá escutando meus vídeos, ou eu tô no caminho certo. Eu tô no caminho certo, eu sinto que Deus fala comigo, que Ele já falou comigo, Ele toca no meu coração para mim falar essas coisas. Essa igreja, Ele falou que a igreja está, uma vergonha, igreja. É o que eu estou sempre falando para vocês, que a igreja está adormecida, que é vergonhoso as coisas que estão acontecendo na igreja. E foi exatamente o que ele falou. O culto todo. E lembra que eu falei que teve uma vez que o pregador foi do meu lado, falou pro meu irmão do lado, mas as coisas eram para mim. E eu senti que Deus falou assim, ó, não é para esse carinha não, é para você que eu tô falando, só que eu não vou diretamente com você. E na outra semana aconteceu da mesma coisa, o cara tava na frente e as coisas eram todas para mim, eu senti que era tudo para mim. E Deus novamente falando, eu não vou na sua frente, mas é para você que eu tô falando. E hoje novamente ele falou, ele foi atrás de mim e falou para a pessoa, e era exatamente o que eu estava passando, as dificuldades que eu estava passando financeira, porque e para mim não, que ia haver uma mudança na minha vida. E assim, eu tava desesperado mesmo, porque eu perdi o meu trabalho, a única coisa que eu me sustentava, e, e graças ao bom Deus, eu tava no culto, uma pessoa falou, Anderson, quanto você precisa para desbloquear esse aplicativo, para voltar a trabalhar? E eu falei, é isso. Ele mandou. Ele falou assim, eu não quero, eu quero te ajudar. Eu falei, não, a partir do momento que você fizer essa transferência, eu não sei quando eu vou conseguir te pagar como. Eu sei que eu posso pagar parcelado, mas eu quero te pagar. E ele me ajudou. E hoje eu tava assim atordoado, não sabia o que fazer, porque as coisas que aconteceram essa semana foram loucas para mim. Então eu falei para minha esposa,
por causa de uma pessoa, Deus para o mundo, para o sol, para qualquer coisa. E eu senti que as coisas para mim foram desabando, assim, desabando, para ver assim qual é a sua fé que você está agora. Você acabou de voltar de uma desgraça na sua vida, você se entregou para Deus e eu vou ver como está a sua fé. E assim, está inabalável, está do mesmo jeito que eu prometi para ele que ficaria, e ficou. Que nem eu falei para vocês, eu comecei a semana com a bicicleta sendo roubada, aí outro dia eu consegui o dinheiro, outro dia eu consegui uma bicicleta, eu levei para um lugar e eu gastei todo o dinheiro porque tinha que comprar coisa pro aniversário do meu filho, comprar comida, a gente gastou todo o dinheiro porque eu já sabia que no outro dia eu tinha um emprego e ia conseguir o dinheiro para pegar a bicicleta. E o que aconteceu? Acabou o emprego, eu deixei a bicicleta lá e Deus me levantou uma pessoa que me falou que ia me dar uma bicicleta, outra bicicleta, que me deu uma cesta básica, que me deu um valor no dinheiro. Então as coisas que aconteceram são loucas. E o pastor hoje falou: quem é do mundo vai ser balela, mas quem é da igreja e que tem essa fé entrelaçada, que sabe os propósitos, o propósito que Deus tem na sua vida ou na vida dos irmãos, vai entender o que está acontecendo. E foi muito louco, foi muito louco. E o culto acabou praticamente agora. Eu fui, jantei e vou falar a live logo para não esquecer as coisas. E eu tinha falado que eu ia correr hoje, né? Ia ter uma competição. E aconteceu o quê? Minha esposa foi no aniversário do meu filho na casa da minha sogra, um lugar que eu não gosto que ela vá, mas ela foi. E ela comeu um cachorro. Quando ela chegou em casa, ela comeu lá, tudo bem. Aí ela não tinha comido cachorro quente, ela comeu aqui em casa. Uma salsicha, quando come salsicha, ela fica muito ruim. Só que a gente comprou uma salsicha de um lugar que a gente conheceu, que é o único lugar que ela não passa mal. Ela pode comer 10 salsichas, que ela não passa mal. E acreditem, ela comeu um cachorro quente ontem, ela passou muito mal hoje de manhã, muito. Eu acordei para ir para a competição, olhei para ela, ela tava muito ruim, muito ruim. Eu falei assim: você não tem condições de se levantar? Ela falou: não. Eu falei: então dorme. E eu voltei pra cama e não dormi, não fui correr. E a gente dormiu, eu fiquei com muita a raiva, eu assumo, eu fiquei com raiva, fiquei triste. Eu falei: meu, por causa dela eu não vou correr, não sei o que, ninguém, quem mandou ela ir no aniversário, quem mandou ela comer cachorro quente. E só que aí eu entendi as coisas, eu entendi, eu falei: meu, as coisas estão acontecendo nas nossas vidas para são testes e a minha fé continua a mesma, só que aí eu tive esse vacilo de ficar triste com ela e logo depois, quando ela, eu acho que eram umas 10 horas, eu falei assim: você tá bem? Ela falou: tô, vamos passear. A gente foi pro parque, a gente viu capivara, a gente se divertiu, joguei bola com meu filho e eu fui treinar. Quando eu fui correr, eu falei pra ela: meu, parecia que tinha duas correntes com aquelas bolas de presídio, sabe? Quando eu tava correndo, eu não tava conseguindo, assim. E a partir do momento que eu fui conversando com Deus, que eu fui pensando nas coisas, parecia que foi soltando. Então foi uma coisa assim mágica, mágica, mágica de Deus, assim, essa magia que eu tenho com Deus, que Ele fala comigo, eu sinto que Ele fala comigo. E eu não sei se eu tô me achando o cara, não sei, o meu ego tá lá em cima, se as pessoas, vocês estão sentindo que o Anderson tá se achando o profeta. Não, gente, eu não quero me achar nada, não quero me sentir nada, eu só quero falar as coisas que eu prometi para Deus que eu ia falar. Que é essas coisas que o pastor hoje falou, exatamente tudo o que eu penso, sinto e prometi para Deus, que é referente a igrejas podres, pecaminosas, igrejas que família quer destruir a outra família e as coisas dentro da igreja estão se invertendo. E que nem o pastor falou hoje, que o pastor é
o brilho da igreja, o pastor. Então as ovelhas têm que deixar o pastor no seu brilho, na excelência dele. Ele que comanda, ele que manda, ele que faz tudo pelas ovelhas, porque ele carrega um peso. Não sei se vocês assistiram Moisés. Moisés do mesmo jeito, ele fica sobrecarregado. Então o pastor fica sobrecarregado, porque ele tem que resolver as coisas de dentro da igreja, as coisas dos irmãos. E hoje o pastor não faz isso. Hoje o pastor vai lá na igreja, prega, vai para sua casa, os irmãos se arrebentam lá dentro da igreja e tchau, cada um para sua casa. Eu falei para minha esposa, nossa, meu sonho é montar, abrir uma igreja que o pastor cuide de cada irmão, visite cada irmão e converse, ore, e os irmãos, o dízimo das igrejas, daquela igreja sirva para suprir qualquer membro que esteja naquela igreja com dificuldades, com que nem os sonhos, porque hoje as igrejas têm essa condição, e a igreja assim, na minha, imagine que cada um der R$ 100, é muito dinheiro, porque tem quase 500 pessoas. E o meu propósito de igreja era esse daqui, ó. Nossa, imagine, um membro perde o emprego, a igreja tinha que ajudar esse irmão. Então, se a igreja conhece todos os irmãos na sua essência verdadeira de adoração com Deus, ela tinha essa obrigação de cuidar primeiro dos irmãos de dentro da igreja, depois missão, depois as coisas lá fora. E não acontece isso. Acontece o que? Foco lá fora e aqui dentro da igreja se exploda. Às vezes tem irmão passando fome, irmão desempregado, não sabe o que fazer, tá pensando em se suicidar, se matar. Tem muito isso, acontece, e eu passei por isso na igreja. Até agora a igreja não entrou em contato comigo para saber se eu estava vivo ou se eu estava morto. Eu passei 3 meses naquela igreja, todos os domingos. Eu fiz algumas coisas no sábado, eu conversei com alguns irmãos. Meu filho passou nas escolinhas, né? Eu ficava na escolinha. E nenhum irmão até hoje perguntou será que aconteceu com aquela família. Então eu falei para minha esposa, quando eu me senti preparado, quando acontecer algumas coisas que eu conversei com Deus, eu acredito que quando acontecer essas coisas eu vou estar preparado, eu vou voltar para aquela igreja, porque foi decepcionante uma igreja agir daquela forma, entendeu? Então um pastor pregar humanidade, amor, carinho, confiança em Deus, que sua fé fique em Deus. E quando o irmão vai lá procurar a Deus, eu fui procurar a Deus, e eles não sentirem essa coisa, não se perguntarem, não se questionarem, cadê aquele visitante? Eu não era mais visitante, eu me sentia membro, eu me sentia da família, só que eu senti que eles não quiseram eu como família. Então a minha obrigação hoje, a minha obrigação que eu falei com Deus vai ser voltar naquela igreja e abrir os olhos dela, porque eu cheguei numa época de missões, eu cheguei numa época de testemunhos de irmãos deles, filhos de pessoas, de membros da igreja que estavam desviados, e nada aquilo lá tocou, acho que no coração de ninguém, porque eu saí de lá do mesmo jeito que eu entrei. Depois eu vou contar essa história, eu vou começar a pontuar as coisas para dar sequência na minha vida, referente a esses milagres, esses acontecimentos. E não sei se vocês concordam comigo, não sei quem está assistindo aí agora, entrou algumas pessoas, mas eu acho que já saíram. Mas eu sei que muita gente está vendo meus vídeos aqui no Brasil e no exterior, e não sei se aí na sua igreja está acontecendo isso, no seu país, no seu estado, no seu bairro, mas a gente tem que ter essa fé entrelaçada. Não vou me cansar de falar, essa fé no seu irmão do lado. Vamos ser que nem os judeus que
tem que confiar nos irmãos para levar para sua casa. Hoje a gente tem medo de levar um membro da igreja para sua casa, porque ele pode te roubar, te matar, te assassinar. Então esse é o pensamento que a gente está tendo hoje nas igrejas. Então a gente não conhece porque eu vou levar para minha casa. Esse cara tem cara de marginal, porque eu vou levar para minha casa. Essa mulher vai dar em cima do meu marido, porque eu vou levar para minha casa. A gente tem que tirar essas coisas de dentro da igreja e deixar lá no mundo, pro mundo resolver isso, não dentro da igreja. E era isso que eu queria falar, tá? Eu só queria fazer um videozinho curto, mais ou menos, as coisas que eu tava pensando. Graças ao bom Deus, uma pessoa me ajudou, graças, eu não sei nem o que falar, só tenho que agradecer essa pessoa, porque não sei, ela tá numa situação difícil também e ela me ajudou e ela sabe que eu tô passando, ela sabe a verdade que eu tô passando e não é passando fome, não tô passando fome, não estou com nada atrasado, mas esse abalo que me deu agora foi terrível para mim e eu sabia que Deus ia. E aí, beleza, Luiz? Eu sabia que Deus ia erguer alguém para estar me ajudando. Só que aí eu me desesperei. Eu acho que eu me desesperei e falei, meu, será quando que vai ser? Eu fiquei nisso. E esse é meu erro. Esse foi meu erro, eu acho. Minha esposa sempre me acalmando, calma, calma que vai dar certo, alguém vai se levantar. E eu falei, hoje foi um jogo de futebol, no último minuto um pênalti pro time e foi gol. E foi no último minuto mesmo, eu tava no culto, a pessoa falou, Anderson, você precisa de quanto? Toma isso daqui, vai lá e comece a fazer suas entregas, que é o que você gosta. E ele sabe que eu gosto de fazer entrega. Eu falo para as pessoas, emprego para mim não falta, não falta. Eu trabalho de qualquer coisa, eu faço qualquer coisa. Se eu sair amanhã, eu vou conseguir um emprego. Só que é uma coisa que eu gosto de fazer, uma coisa que aquele cara tentou tirar de mim. E para você ver como vai ser uma benção, eu não vou precisar ir mais naquela região perigosa que aquelas pessoas estão. Eu posso ficar aqui perto da minha casa, eu posso ficar aqui no meu bairro, eu posso escolher qualquer outro lugar que eu possa trabalhar e não lá, porque a minha esposa falou tudo aconteceu para te tirar daquele centro lá, desde o começo que roubou a bicicleta, bem anteriormente, que eu já tinha sentido, tinha falado para minha esposa que ia acontecer alguma coisa ruim, e dito e feito, aconteceu, e a minha esposa falou assim, ó, foi Deus, de, como que eu posso falar, foi, moça, tudo bem? Foi Deus te tirando lá, ele foi te dando sinal, você não foi entendendo esses sinais que ele não queria você mais naquele centro. E foi a bicicleta, foi aquele cara querendo, foi o cara roubando sua entrega, foi o cara depois fazendo coisa boa, só que nem eu considero Judas, então ele foi andando do meu lado, só que aí no exato momento ele me passou uma rasteira, e essa rasteira assim, eu falei, faça tudo comigo, porque eu não sei a minha família como ela tá, meu filho, minha esposa, faça tudo comigo, só que aí ele tirou o sustento assim da minha família, então aí eu fiquei desnorteado, eu juro, agora eu confesso que eu fiquei desnorteado. Então esse Anderson aqui, que é o carnal, o humano, e ele estava tomando conta, em vez desse daqui, Anderson com a fé inabalável. Eu falo para vocês, a minha fé continua a mesma, tá? Não diminuiu, não foi abalada, só que o sentimento humano tomou um pouquinho mais de conta, assim, do que era preciso tomar, entendeu? Então não deixe isso, gente, deixe isso, essa pessoa aqui de fé tomar conta do sentimento ali da carne do homem, porque às vezes é perigoso, porque às vezes esse cara aqui que vai fazer a sua fé diminuir, você cair, você tropeçar. Então essa pessoinha aqui, ó, você mesmo vai levar você à desgraça. Então você sempre vai ter dois de você, vai ter aqui o espiritual e o carnal. Então às vezes esse carnal aqui tava quase tomando conta assim, mas não abalando a minha fé.
mas graças a Deus esse daqui tá voltando. Eu não sei se vocês acham que eu me acho alguma coisa, que eu me sinto o centro das atenções, o dono da verdade. Não, gente, eu não me sinto nada disso. Eu sou uma pessoa que aceitou esse propósito de falar a palavra de Deus, e é isso, tá? Espero que vocês tenham uma ótima semana. Eu vou começar uma semana batalhando de novo, porque eu falei pro meu filho, você vai ter o aniversário que você merece, sábado que vem, porque foi ontem, né? Só que ele passou lá na casa da sogra dele, a gente não pôde fazer muitas coisas, a gente fez o bolo de coração, a gente desenhou os bichinhos lá que a gente tinha outro pensamento, e a gente falou, domingo a gente vai comemorar com tudo que a gente pode. Você vai ganhar o presente, o papai vai se esforçar para tentar dar aquilo que você quer, que ele quer o PC game dele dos sonhos. Eu não vou dar um novo, eu vou dar um semi-novo, mas eu vou batalhar, lutar porque ele merece e, e eu só quero que vocês orem por mim, orem por mim, orem por mim e orem por mim. Eu vou estar orando por vocês, qualquer coisa que vocês quiserem me mandar, me falar, perguntar. Tem meu WhatsApp 41998237413. Vocês perguntem. E é isso, tá, gente? Muito obrigado, boa noite. Que Deus abençoe vocês, suas famílias e que Ele guarde vocês em sua proteção, tá bom? Beijo, tchau, tchau.